já? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, nos conduzir a entender a Tua Palavra. Fala conosco esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos edifica por Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o 10. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo passado não eras povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aí, irmãos. Pode ser assim. Glória a Jesus. Irmãos, estamos continuando aí o estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje estamos aqui no capítulo 2, versículo 9 e 10, que fala aqui, irmãos, a identificação da igreja, né? As características da igreja de Cristo, né? Para onde nós fomos chamados, né? O que o Senhor Jesus Cristo nos tornou, né? Pois antes, a palavra diz que nós estávamos em trevas, e nós fomos tirados das trevas e colocados na sua maravilhosa luz, né? E esta transformação das trevas para a luz, o Senhor nos deu algo, né? Ele nos deu alguns títulos, vamos dizer assim, né? Ele nos deu algumas características de quem somos agora. E agora vamos estudar sobre isso. Esta carta fala, irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Aqui o apóstolo Pedro escreve aos crentes que estavam na diáspora, dispensação, né? Dispersos. Usa expressões que antes se aplicava a Israel, mas agora descreve a identidade espiritual da igreja, né? E o que são isso? Mas vós sois geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, povo peculiar, né? Essa identidade era dada a Israel, mas agora o Senhor deu à igreja, né? Mas agora descreve a identidade da igreja, descreve quem nós somos agora diante do Senhor, né? E agora vamos estudar e ver o que quer dizer essas qualificações que o Senhor nos deu, né? Mas aqui no capítulo 9, no versículo 9, irmãos, mas vós sois uma geração escolhida. O que é que Pedro quer nos dizer? Que nós somos agora, mas vós sois uma geração escolhida. Aqui mostra que os crentes foram escolhidos por Deus. Irmãos, nós não fomos separados pela nossa qualidade, por quem nós somos. Não, irmãos, isso não voga de nada, mas sim porque nós fomos separados, porque o próprio Deus nos escolheu, né? Não foi porque você é bonito, não foi porque você tem dinheiro, não foi porque você tem uma posição na sociedade. Não, Deus te escolheu. Ele não olhou as suas qualidades, Ele não quer saber o que você era, o que você fazia, mas Ele derramou a sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, né? E aqui diz, mostra que os crentes foram escolhidos por Deus, não por méritos próprios, mas pela graça, né? Não por nada que nós viemos fazer, irmãos. Nada que você venha fazer não voga nada diante de Deus, não vai lhe dar uma posição, não vai lhe mostrar que você está mais próximo de Deus porque eu dou cesta básica. Não, irmão, isso não voga de nada. Isaías fala que as nossas obras é trapo de imundície diante de Deus, algo que não vale de nada, né? Se alguém confia nisso, está perdido, né? Porque Deus nos escolhe por graça. É algo imerecido que Deus quis dar, Ele quis nos entregar.
Assim como Israel foi escolhido no Antigo Testamento, a igreja também é povo de Deus, separado para Deus. Por que Deus estabeleceu a igreja? Porque Cristo diz, ó, eu erguerei, eu edificarei a minha igreja. Por que o Senhor fala isso? Irmãos, o propósito da igreja é glorificar a Deus, irmãos. A igreja não tem outra direção. A igreja não está aqui para dar cesta básica. A igreja não está aqui para amparar a fulana, para a ciclana. Não. Isso são as obras que estão dentro de nós. O Espírito de Deus, né, a nossa vida transformada, nos faz fazer isso. Nos faz ajudar. Mas isso não é o princípio da igreja. O princípio da igreja é glorificar a Deus aqui na terra. Por que Deus nos separou? Foi para dar cesta básica? Foi para dar dinheiro? Não, irmãos, Deus nos tirou das trevas, trouxe para a luz, para agora nós glorificá-lo, para agora nós falarmos da misericórdia de Deus, dos feitos de Deus. Foi por isso que Deus estabeleceu a igreja. Cristo disse, ó, eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Então a igreja é separada por Deus. É por isso que Pedro diz, ó, mas vós é uma geração escolhida. É um povo que Deus separou para ele, para um propósito: glorificar a Deus aqui na terra, irmãos. As obras vão vir, sim, vamos ajudar, vamos contribuir, mas esse não é o ponto principal, irmãos. Esse é o ponto, ó, fica em segundo plano. Mas em primeiro plano, a igreja está na terra para glorificar a Deus, para falar da sua misericórdia, para falar do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Então nós somos separados para isso. É por isso que Pedro diz, ó, mas vós sois uma geração escolhida. Fomos escolhidos para glorificar a Deus. Pedro diz também, ó, um sacerdócio real. Olha o que você é agora, em Cristo Jesus. Uma geração escolhida, um sacerdócio real. O que é que Pedro quer dizer que nós nos formamos agora, nos tornamos um sacerdócio real, ó? Une duas funções: sacerdócio, servir e interceder. O que é que o sacerdote fazia no templo? Ele servia a Deus com os sacrifícios, com as ofertas, e intercedia pelo povo. Quando o povo pecava, trazia ali a oferta, e o sacerdote queria ali interceder por aquele pecado, né? Apresentar aquele pecado a Deus, pedir perdão a Deus pelo aquele povo, pelaquela pessoa que cometeu aquele pecado. Então nós, Pedro disse, vocês agora são um sacerdócio. Vocês foram escolhidos para ser sacerdotes. E sendo sacerdotes, qual é o nosso serviço? Servir a Deus, estar na igreja, servindo o Senhor, e interceder, irmãos, pelos que não conhecem o Senhor. Interceder pela vida dos irmãos, interceder pela comunhão da igreja. Então nós temos uma função, sacerdócios. Se comunicar com Deus, estar na comunhão dos santos, ligados com Deus, e agora também intercedemos pelos que estão perdidos, pela comunhão da igreja, pela união, né? Então Pedro diz, ó, vós sois sacerdotes. E outra coisa também, ó, e realeza. O que Pedro quer dizer isso? Autoridade e dignidade. Nós temos a autoridade em Cristo Jesus, irmãos. Isso foi nos dado. Os méritos, a dignidade de Cristo veio sobre você. Quando você creu no Senhor, quando você teve encontro com Cristo, temos agora autoridade. E temos dignidade também. Todo crente tem acesso direto a Deus, sem necessidade de sacerdotes humanos como mediadores. Irmãos, estávamos privados da glória de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus. Muitos podem dizer aí, Deus é comigo, Deus está comigo, mas se não crê em Cristo, não tem como ter comunhão com Deus. Deus para você não presta. Deus para você é ineficaz. Não tem utilidade nenhuma.
se você não tiver Cristo no seu coração. Se você não tiver uma comunhão em Cristo, se Cristo não te justificou, Deus não presta para você. As suas orações são ineficazes, não vai ter efeito, porque existe uma barreira entre Deus e o pecador. Não tem como o pecador se chegar a Deus. Mas quando Cristo vem sobre a nossa vida e nos faz ser filhos de Deus, agora, irmãos, temos acesso direto com Deus. Você que creu em Cristo tem acesso com Deus. Você pode conversar com o próprio Deus. Não precisa de mediadores. O sacerdote estava ali no templo para quê? Para mediar os homens com Deus. Aqueles homens só poderiam se comunicar com Deus através do sacerdote. Eles vinham ali e comunicavam a Deus o que estava acontecendo, e o sacerdote ia a Deus e comunicava. Eles não podiam ter ligação com Deus nenhuma, só pelo mediador, que era naquele tempo o sacerdote. Mas veja agora o que Deus fez, irmãos. Nós estávamos sem essa comunicação com Deus, não tínhamos, estávamos privados pelo pecado. Mas Cristo nos purificou deste pecado. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E agora podemos entrar no Santo dos Santos e conversar com o próprio Deus, irmãos. Você tem acesso a Deus. Não precisamos de mediadores. Não, você não precisa de ir até um homem, fala com Deus ali, eu não posso ir não. Não! Se você tem Cristo no seu coração, se você nasceu de novo, se você é um homem ou uma mulher transformado pela ação do Espírito Santo, você mesmo pode entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar a teu Deus, que Ele irá escutar. Porque todo cristão tem acesso direto a Deus, sem necessidade de sacerdote humano como mediador. Também é chamado a oferecer sacrifícios espirituais. Nós também, como sacerdotes, fomos chamados também para oferecer sacrifício. O que a função do sacerdote tinha também? Oferecer o sacrifício a Deus. Ele imolava o cordeiro e oferecia a Deus ali, em sacrifício. Nós também, agora em Cristo Jesus, sendo sacerdotes de Deus, podemos oferecer sacrifício. Mas só, irmãos, que não é mais sacrifício de animais. Deus não requer mais isso. Deus quer outro tipo de sacrifício. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, aqui diz: vós também, como pedras vivas, vós também como pedras vivas, edificados uma casa espiritual, um sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós fomos feitos sacerdotes e agora devemos oferecer sacrifícios a Deus. E o que é isso? Isto é uma vida de louvor, obediência e serviço. Você, como sacerdote agora, você tem comunicação com Deus direta, não precisa de mediador. Também agora você tem o acesso de oferecer a sua vida como sacrifício a Deus. E o que é? Uma vida de louvor, obediência à sua palavra e serviço a Deus. Essas são as formas de você apresentar sacrifício a Deus. Nós estudamos aqui Romanos, que fala sobre isso. Apresentar nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ali Paulo fala o que nós devemos fazer para estar constantemente apresentando o nosso corpo como sacrifício, né? Amando os nossos inimigos, orando para os nossos inimigos, não se achando melhor do que os outros, né? Amortecendo a nossa carne diariamente, nós apresentamos sacrifício a Deus, né? Sacrifício é uma vida de louvor a Deus, obediência e serviço. Pedro aqui diz também, irmãos, uma nação santa. O que Pedro quer nos dizer? Uma nação santa. Santa significa separado, para Deus. Irmãos, você agora foi separado para Deus, exclusivamente de Deus. Você é santo, porque no
melhor do que ninguém, você é mais espiritual do que ninguém. Não quer falar isso. Ser santo significa ser separado exclusivamente para Deus. É você ter uma vida dedicada a Deus, uma vida de abandono de pecado e uma vida agora se santificando diante do Senhor, porque você foi tirado das trevas e agora foi trazido para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. A igreja é uma comunidade distinta do mundo, não pela etnia ou território, mas pela fé em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que a igreja não pode se misturar com o mundo. A igreja não pode ter comunhão com as coisas do mundo, irmãos, porque a igreja foi retirada para exclusivamente servir a Deus. Eu não posso aqui trazer algo do mundo e colocar dentro da igreja. Não, porque a igreja não tem mais parte com isso. Antes nós fazíamos parte do mundo, agradávamos com o mundo, mas Deus nos tirou disso, irmão. E nos trouxe para a igreja do Senhor. Nos trouxe para ser sacerdotes do Senhor. Nos trouxe para ser uma nação santa. E isso nos leva a ser exclusivo de Deus. Então eu não posso voltar atrás. Eu não posso me agradar mais com a vida que antes eu tinha. Eu tenho que agora estar glorificando a Deus a todo momento, porque eu fui trazido para isso, para ser dele, exclusivamente dele. É por isso, irmãos, que muitas coisas estão acontecendo aí com a igreja hoje, porque as pessoas não entendem que a igreja não pode ter mais laços com o mundo. Ela não pode mais pegar na mão do mundo e sair juntos. Não. É algo completamente separado do mundo. Nós não vamos desprezar ninguém, não vamos brigar com ninguém. Não, cada um tem sua escolha. Mas você que foi escolhido por Deus não pode mais se agradar com as coisas do mundo, porque você foi retirado de lá para um direcionamento. E que direcionamento é esse? Glorificar a Deus aqui na terra. Falar das suas misericórdias, das suas maravilhas. Se a igreja entender qual é a posição da igreja, irmãos, a igreja vai ser diferente do que nós estamos vendo hoje. Pois hoje a igreja se parece mais com o mundo e está deixando a função principal a qual Deus nos chamou de lado, para poder agradar as pessoas, agradar ao mundo, ser parecido com o mundo e desprezando o que Deus nos mandou fazer: glorificá-lo, exaltá-lo aqui na terra, né? Falar de Cristo aqui na terra. E o povo está esquecendo, está deixando de lado, para poder manifestar os desejos da sua carne. Eu não posso fazer isso porque eu gosto de estar naquele lugar ali. Eu me sinto, é algo do meu coração que me agrada fazer aquilo. Mas esquece que Deus te tirou disso tudo e te colocou na posição para agradar a Deus. Não é mais a sua carne, não é mais o seu desejo. Não, irmãos, agora nossa vida é direcionada a Ele. Nossa vida agora é como incenso suave às narinas de Deus, né? A gente tem que exalar esse cheiro, que vai agradar a Deus. E que cheiro é esse? A minha vida em servidão a Deus, a minha vida entregue a Ele. É a vontade dEle em primeiro lugar, né? É buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que eu necessito, o Senhor irá acrescentar. Ali fala do que? A comida, a roupa, as coisas básicas que eu necessito nesta terra, Ele irá acrescentar. Mas minha intenção é buscar primeiro o reino, olhar para cima, desejar o que é de cima, não o que é mais do que de baixo. E Pedro continua: um povo peculiar. O que Pedro quer dizer, um povo peculiar? Significa ser um tesouro valioso ou uma propriedade especial de Deus. Indica que os crentes são uma posse exclusiva e de grande valor para Deus.
escolhidos e separados para Ele. Irmãos, nós somos como um tesouro valioso para Deus, uma propriedade exclusiva de Deus. Somos um povo, irmãos, que temos uma característica que nenhum outro povo tem. E qual é essa característica? Nós louvamos o verdadeiro Deus. Glória a Deus. A nossa vida é para o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Nenhum outro povo aqui da terra tem essa exclusividade. Nenhum outro povo aqui da terra tem esse entendimento que nós estamos diante do verdadeiro Deus. Então somos um povo peculiar que tem uma qualidade que mais ninguém tem. Olha aí, procure, busquem tudo que é tanto aí que você acha. Pessoas que adoram este Deus, pessoas que se prostram diante do verdadeiro Deus, pessoas que trazem o seu louvor ao verdadeiro Deus. Porque nenhum outro povo pode fazer isso, porque nós fomos despertados do sono, irmãos. Estávamos dormindo, como muitos estão dormindo. Eu sirvo a Deus tal, eu faço a oferenda para fulano de tal, eu dou minha vida para aquele negócio ali. Ao contrário disso tudo, nós fomos tirados das trevas, a nossa mente foi aberta para poder enxergar ao verdadeiro Deus, irmãos. E nós, com esses olhos abertos, com o entendimento dado por Deus através do Espírito Santo, nós nos prostramos diante da verdade. Lembra que Jesus disse: eu sou a verdade. Glória a Deus. E não existe outra, irmãos. Então, esta qualidade da igreja, nenhum outro lugar tem. Pode até ter outros lugares parecidos, mas quando você vai ver, a intenção é completamente diferente. Não, Deus está aqui conosco, a imagem dele ali. Mas o coração é completamente diferente. Mas o povo de Deus não. Por quê? O nosso coração de pedra, a qual aceitava qualquer coisa, se direcionava para qualquer coisa, foi arrancado, foi tirado. E agora Deus nos deu um coração de carne, que é propício a quem? A Ele. E nós só ouvimos a voz dEle. Nós só andamos diante do estatuto dEle, da palavra dEle. Não nos agradamos com outras coisas, porque somos um povo peculiar, separado, um povo que tem uma qualidade que nenhum outro lugar tem. Nenhum outro povo terá esta qualidade, porque só quem pode ter essa qualidade é o povo de Deus, porque foi o próprio Deus que abriu o nosso entendimento. Então Pedro diz, um povo peculiar. Literalmente, povo comprado. Nós fomos comprados por Deus. Deus nos comprou. E sendo posse de Deus, temos essa qualidade dado pelo próprio Deus. Olha o que Atos capítulo 20, versículo 28 diz, tenham cuidados, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para alimentardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Somos o povo separado de Deus, porque fomos comprados, irmãos. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então Pedro nos diz, um povo peculiar, porque temos algo que nenhum outro povo tem, porque
nós fomos comprados por Deus. Ele nos comprou, irmãos. Somos propriedades dele. A igreja pertence a Deus, porque foi redimida pelo sangue de Cristo. Temos um dono, não estamos à toa. Muitos aí estão direcionados por coisas que vai chegar um momento, um tempo que não vai sustentar em nada. Mas nós somos sustentados por uma certeza absoluta, porque não somos à toa, irmãos. Temos um dono, ele nos comprou por alto preço, pertencemos a ele, o sangue dele está sobre nós, né? E nos purifica de todo o pecado. Amém. Então devemos entender que nós temos um dono. Você não está sozinho. Não pense que você está sozinho. Não, você tem um dono. Ao contrário também, não faça nada que desagrade este dono, porque você tem que prestar conta a ele. Você tem que mostrar a sua vida diante dele, né? Então é dois lados, ó. Um lado, nós sabemos que Deus é conosco, pois ele é nosso dono. E o outro lado, nós sabemos que vamos prestar contas a Deus, né? Vamos nos apresentar diante deste dono, né? Ele vai requerir tudo, né? Então, nós devemos entender que somos um povo peculiar. E agora Pedro diz, ó, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou. Porque o Senhor nos fez ser, uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Foi para te dar vitória, te dar carro, te dar casa. Por que Deus te fez tudo isso? Te deu essas identificações? Agora nós vamos entender, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou. O propósito de Deus, ao chamar seu povo, é que ele testemunhe a grandeza de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para glorificar a Deus. Glória a Deus. Eu não fui chamado para ter vitória. Eu não fui chamado para ser bem-aventurado aqui nesta terra, arrecadar lucros, bens. Não, irmãos. Nós fomos chamados para exclusivamente glorificar, engrandecer a Deus. E como é que eu vou fazer isso? Virtudes, louvores. Aqui significa as obras poderosas, a misericórdia, a fidelidade de Deus. O cristão não é chamado apenas para desfrutar da salvação, mas para proclamar a glória de Deus. Lembra que quando Paulo fala ali no versículo da ceia, ali 1 Coríntios capítulo 11, ali em diante, Paulo diz, quando nós levantamos os itens da ceia, nós proclamamos, nós anunciamos. Este mesmo intuito foi o seu chamado. Deus te chamou, irmãos, para glorificar a Deus, para falar as virtudes de Deus, para louvar a Deus, né? Engrandecer a Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja, para aqui nesta terra ser um povo que glorifica a Deus. Então Pedro disse que fomos nos dados esses títulos, né? Um povo santo, um povo peculiar, sacerdócio santo, né? Deus nos deu isso para quê? Para que nós venhamos louvá-lo, engrandecer a sua vida, irmãos, ser vista a Cristo. Irmãos, isso é de grande benefício, irmãos, né? A sua vida reta diante de Deus. Infelizmente hoje as pessoas não estão dando crédito a isso, irmãos. Estão vivendo aí, eu sou crente, e como você vai ver, a vida é uma bagaceira. Você olha assim, meu Deus, o que é isso? Estão esquecendo que Deus nos chamou para ser o quê? Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. Eles estão esquecendo disso e deixando a sua vida sem freios. Estão mostrando o quê? Nada. Em vez de ajuntar,
está espalhando. Ó. Quando eu chego em um lugar e deixo a minha carne falar, e ali tem testemunhas que estão vendo isso, como eu vou trazer essas pessoas para Cristo? Não tem como. Como essas pessoas vão conhecer Cristo através de mim? Não tenho testemunho de falar nada. Como eu vou poder conduzir essas pessoas ao caminho do Senhor? Como eu, como sacerdote, vou interceder, vou pedir a Deus sobre essas vidas, se a minha vida é toda torta? Não tem como, irmãos. Então é assim, nós temos que nos colocar no nosso lugar, a qual Deus nos deu, a qual Deus nos arrancou das trevas e nos colocou aqui. Você agora é aqui. Você foi chamado para me louvar. Você foi chamado para agradecer. A sua vida tem que brilhar Cristo. E para que isso aconteça, irmão, nós temos que nos mortificar, deixar os frutos da carne mortos e deixar que os frutos do Espírito fluam da sua vida. Eu não posso parecer com fulano. Eu não posso fazer o que ciclano faz. Eu não posso, mas ele é crente, mas eu não posso fazer o que ele faz. Não tem como, porque eu tenho que mostrar as minhas qualidades de um cristão. Eu não é as minhas qualidades aqui que Pedro diz, uma geração escolhida, eu fui escolhido por Deus, um sacerdote, eu sou um sacerdote de Deus, uma nação santa, eu fui separado para glorificar a Deus, um povo peculiar, eu tenho algo que ninguém mais tem, eu adoro o verdadeiro Deus. Então a minha vida tem que expressar isso, irmãos. Pedro está falando com irmãos que estavam longe de Jerusalém, dispersos, enfrentando perseguições, e Pedro diz, fica firme, porque vocês são um povo santo, Deus chamou para glorificar, mesmo na tribulação, glorifique a Deus. Nós também temos que ter esse entendimento, irmãos, que a nossa vida agora é uma vida para falar da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, pois você foi chamado para isso. E agora Pedro diz, das trevas para a sua maravilhosa luz. Refere-se à mudança radical que aconteceu na convenção. A mudança que você teve quando teve um encontro com Cristo. Porque aqui ninguém está aqui à toa. Todos nós tivemos um encontro com Cristo. Porque se Cristo não transformou a nossa mente, nós nunca vamos entender o que é a igreja. Nós nunca vamos estar aqui reunidos uma hora e meia glorificando a Deus, se Deus não mudou a sua mente, se Deus não te deu amor para poder buscá-lo. Então quer dizer o que? Se nós estamos aqui, fomos transformados, o Espírito Santo nos convenceu, e agora tivemos uma radical mudança. E que mudança foi essa? Das trevas, vida de pecado, ignorância e afastado de Deus. Estávamos assim, na vida de trevas, uma vida de pecado, se agradava com o pecado, na ignorância, pois nunca poderíamos entender quem era Deus, servíamos a falsos deuses, achando que era o verdadeiro Deus e não era, e nunca nós iríamos ter esse entendimento de quem é Deus. Estávamos na ignorância, afastados de Deus, privados da glória de Deus. E quando Deus veio sobre nós, através de Cristo Jesus, nós vemos para a maravilhosa luz, a qual você está agora. Você está na maravilhosa luz. O que é isso? Vida com Cristo, na verdade, e comunhão com Deus. Temos agora uma vida com Cristo, vivemos expressando Cristo, falando de Cristo. Temos uma vida com Cristo, que expressa o Senhor Jesus Cristo, expressa a mudança a qual nós tivemos. Não fazemos mais o que fazíamos antes, desagradamos de tudo isso que fazíamos, abominamos isso, não tem mais nada a ver com a gente. Então agora eu tenho uma vida com Cristo, na verdade. Vivemos na verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz sua palavra, eu sou a verdade. Conhecemos a verdade. E agora, conhecendo a verdade,
temos comunhão com Deus. Amém, meu Pai. Temos acesso a Deus. Você pode entrar no seu quarto, e se comunicar com Deus. Você pode estar no seu trabalho, ali trabalhando, e no espírito ligado com Deus. Porque não temos mais barreiras, irmãos. O muro que nos separava foi derrubado. Glória a Deus. Agora estamos frente a frente com Deus. Você tem acesso a Deus. Então, comunhão. O que é comunhão? É você ter laços, amizade, amar, estar junto. Temos comunhão com Deus, porque o Senhor nos modificou, Ele nos transformou para agora estar na sua maravilhosa luz. Estamos na luz, irmãos. As trevas do seu coração foi tirada. Deus tirou as trevas do seu coração e disse, haja luz. No começo do mundo, o Senhor falou, haja luz. Mas na vida do crente, Ele mesmo veio e fez a luz no nosso coração. Ele mesmo deu a luz ao nosso coração, né? Então hoje estamos na maravilhosa luz. Agora o versículo 10, irmãos. Versículo 10. Pedro está escrevendo para cristãos que vivem dispersos, né? Você vê isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Muitos deles gentios, não judeus, de nascimento. No capítulo 2, ele fala sobre a identidade do povo de Deus, chamado de sacerdócio real, nação santa, povo peculiar ou adquirido, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 vem com uma explicação e contrastes. Antes eles estavam fora da aliança de Deus, agora foram incluídos pela graça de Cristo. Esse capítulo 10 vai nos dizer que antes estávamos separados e agora o Senhor nos trouxe para perto dele. Vós que em tempos passados não eras povo. Antes da fé em Cristo, os gentios, que éramos nós, estávamos sem Deus no mundo. Nós estávamos completamente separados de Deus. E onde é que diz isso? Em Efésios capítulo 2, versículo 12. Aqui diz, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como você era, como era a nossa vida, separado de Deus e sem esperança, irmãos. Nós não tínhamos esperança nenhuma, estávamos perdidos. O nosso direcionamento era as trevas. Iríamos para o inferno, iríamos ser julgados por Deus e lançados no lago de fogo, onde foi preparado para o diabo e seus demônios. O lago de fogo, irmãos, a segunda morte, não é para as pessoas. Deus não fez o inferno para a sua criação. Não, Deus fez o inferno para o diabo e seus demônios. Mas todos aqueles que seguirem eles serão lançados junto com eles. Mas nós, agora, em Cristo, nós temos uma esperança, irmãos. A esperança foi acesa em nossa vida, porque antes estávamos separados. Nosso destino era esse aí, o lago de fogo, a segunda morte. Iríamos morrer na carne e iríamos morrer no espírito, né? E agora, Pedro continua dizendo, não tínhamos acesso às promessas que Deus havia feito a Israel. Não tínhamos acesso nenhum ao povo de Deus. Não tínhamos como entrar nessa promessa, irmãos. Estávamos fora, sem esperança de nada. Mas Deus nos fez esta esperança. E agora, mas sois agora o povo de Deus. No versículo 10 ainda, irmãos, mas sois agora o povo de Deus. Em Cristo todos são reunidos como um só povo,
sem distinção de judeu e gentil. Efésios capítulo 2, versículo 14. Bora ver o que Efésios diz, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 14. Aqui diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação entre nós. Então, o que foi que Jesus Cristo fez em sua vida? O que foi que Ele nos veio dar, irmãos? Ele veio nos ligar com Deus. Hoje temos acesso a Deus, somos povo de Deus, tornando-se parte da família de Deus, pertencente ao seu reino. Então, antes estávamos separados, agora o Senhor Jesus Cristo veio sobre a nossa vida e nos fez ser agora família de Deus. Glória a Deus. Nele temos participação no reino de Deus. Irmãos, quantas pessoas não entendem isso, não sabem? Estão aí na igreja voando, né? Não tem nem noção porque Jesus Cristo veio sobre a vida dele. Muitas vezes ninguém não acendeu esse entendimento na mente dele, pois ainda não teve um novo nascimento, né? Faz parte da igreja, está na igreja, mas não nasceu de novo. Porque esses pensamentos, irmão, essa certeza só vem quando você tem um novo nascimento em Cristo. Que isso te faz nascer de novo e entender agora que por Cristo somos povo de Deus, fazemos parte da família de Deus. E essa certeza é que o Espírito Santo nos dá, a certeza de sermos filhos de Deus. Muitas vezes temos uma certeza que não temos como entender, mas temos essa certeza. Mas não temos entendimento para entender por que eu tenho essa certeza. Sabe por quê, irmão? Porque é o Espírito Santo que te dá essa certeza. Ele nos convence disso. Ele nos fortalece que somos filhos de Deus, né? Ele é o selo da confirmação da sua vida eterna. Sem Ele, ninguém vai entrar no céu, porque é Ele que convence o pecador, né? Então, muitas vezes temos essa certeza que somos filhos, que ninguém pode nos tirar essa convicção. Aconteça o que acontecer, você está firme, porque temos a garantia, temos o selo do Espírito que nos edifica nessa certeza. Que não tínhamos alcançado misericórdia. É o versículo 10 ainda. Que não tínhamos alcançado misericórdia. Alusão ao livro de Oséias. Bora ver o que Oséias diz, irmãos. Oséias capítulo 1, versículo 6. E ela concedeu novamente e deu à luz uma filha. E Deus disse a ela: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamã, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Deus estava ali irritado com o povo de Israel por causa do pecado. E Oséias capítulo 2, versículo 23, agora Deus fala. Olha o que Deus fala agora. Oséias capítulo 2, versículo 23. E semearei para mim na minha terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àqueles que não era meu povo: tu és o meu povo. E eles dirão: tu és o meu Deus. Antes Deus estava afastado do povo, mas agora Ele diz: e semearei para mim na terra. Eu disse que agora Ele ia, irmãos, ligar este povo novamente com Ele. Deus iria derramar misericórdia sobre este povo. Foi o que aconteceu conosco, irmãos. Estávamos longe da misericórdia de Deus, mas Deus, o próprio Deus, nos fez agora estar debaixo da sua misericórdia.
Hoje temos acesso por Cristo Jesus. Se Cristo veio sobre a nossa vida, exclusivamente pela misericórdia de Deus. Quando Deus chamou Israel de não meu povo por causa do pecado, mas depois prometeu restaurar. Isto se aplica espiritualmente à igreja, antes separada de Deus, agora alvo da sua graça. Como Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Ali foi um ato de misericórdia, irmãos. Foi um ato de misericórdia de Deus, porque estávamos separados pelo pecado. O pecado não nos impedia de ter acesso a Deus, de ter comunhão com Deus. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça, agora fazemos parte de Deus. Somos um povo, somos chamados povo de Deus, porque Deus exerceu misericórdia. Amém. É isso que você tem que entender. Se hoje você é cristão, porque Deus exerceu misericórdia, não foi por nada que você fez, não será por nada que você haverá de fazer. Não, irmão, tira isso da sua mente. Obras não vai fazer nada. Hoje fazemos obras porque o Espírito Santo que está em nós nos conduz a praticar obras. O próprio Senhor Jesus Cristo nos inclina a ajudar, né? Mas essa ajuda não vai vogar nada, não vai te dar um mérito melhor diante de Deus, não vai te botar em um patamar mais. Não, irmãos, não, é a misericórdia de Deus na sua vida. Se você está em Cristo, é a misericórdia de Deus, pois antes você não era povo e agora Deus escolheu você para ser o povo dele. Então entenda isso. Quando nós entendemos isso, nós nos prostramos diante de Deus com todo o nosso coração aberto, com todo o nosso amor, porque entendemos que pelo nosso mérito nós iríamos para o inferno, iríamos para as trevas, mas pelo amor que Deus derramou sobre a sua vida, você hoje faz parte do povo dele. Glória a Deus. E agora nós temos que fazer o quê? Entregar a nossa vida como louvor a Ele, um sacrifício vivo e agradável a Deus. Louvar a Deus. Então não importa o que você está passando, irmãos. Acima de tudo, nós devemos abrir a nossa boca e glorificar a Deus. Só pelo fato de entendermos que Ele exerceu misericórdia sobre a sua vida. Você pode estar em um leito de cama, sem esperança nenhuma, mas a misericórdia de Deus está viva. Lembra que o apóstolo Paulo disse: o que vai nos separar do amor de Cristo? O que é? A espada, a enfermidade, a fome, a nudez. O que pode nos separar do amor de Cristo? Glória a Deus. Você pode estar entrevado numa cama, mas você está debaixo da misericórdia de Deus. Você vai entrar na glória. Não importa o que nós estamos passando, irmãos. Então, quando nós entendemos isso, nós glorificamos o Senhor em todo momento. Está faltando comida? Nós glorificamos a Deus. Está faltando dinheiro? Glorificamos a Deus, porque as misericórdias dele estão sobre nós. Porque antes não éramos povo, mas agora Deus nos fez ser povo dele. Mas agora alcançastes misericórdia. A salvação não veio por méritos, mas pela misericórdia de Deus. A salvação não veio por méritos, mas pela misericórdia de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitas, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você não fez nada, irmãos, para ser salvo. E infelizmente há irmãos ainda que estão na ignorância, achando que pode fazer algo para ser salvo, né? Eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar para ser salvo. Ainda não peguei minha salvação. Irmãos, é misericórdia de Deus. Somos salvos não por nossos méritos, pelo que nós viemos fazer, não. É pela misericórdia de Deus, é pela graça. O povo de Deus é caracterizado não por linhagem sanguínea, mas por ter recebido misericórdia de Cristo. Se alegre,
Se alegre no Senhor, pois essa misericórdia está sobre a sua vida. Jesus Cristo está sobre a sua vida. O que é que nós queremos mais? Se tiver o que comer, o que se vestir, eu estou satisfeito. Glória a Deus. O melhor está sobre mim, que é a misericórdia de Deus, que é a graça a qual o Senhor me deu. Você lembra que o Senhor falou com Paulo? Paulo, minha graça te basta. E aquele homem sofreu, irmãos. Aquele homem passou por cada uma que acho que algum de nós hoje não suportaria. Aquele homem tinha uma vida, vamos dizer assim, rica, né? De prosperidade. E quando ele encontrou Cristo, ele foi reduzido ao mendigo, né? Aquele homem passou por sofrimento. Quando o Ananias vai ali orar por ele, Deus fala a Ananias, ele tem que sofrer pelo meu nome. Ele vai ver o que importa sofrer pelo meu nome, né? Então Deus trouxe muitas aflições sobre aquele homem, mas a graça de Deus estava sobre ele. Nos momentos mais difíceis, Deus dizia a ele, a minha graça te basta. Quando ele ora ao Senhor 3 vezes pedindo que Deus tirasse algo dele, o Senhor diz, minha graça te basta. E é isso, esse sentimento que nós devemos ter, né? Não importa o que você está passando, importa que a graça do Senhor está sobre nós. A nossa vida eterna está garantida, irmãos. Entraremos nos portões celestiais, irmãos. Vamos estar à direita de Deus, julgando as nações, né? Porque você já foi separado. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Já fazemos parte do povo de Deus. Vamos chegar um momento que isso vai ser pleno. Aleluia. Quando entrarmos na glória, isso vai ser pleno, você vai ver com seus próprios olhos. Mas aqui na terra já gozamos disso, né? Já gozamos. Identidade firme. O cristão não precisa buscar valores do mundo, pois já é parte do povo de Deus. Não precisamos de mais nada daqui não, irmãos. Não precisamos ser algo aqui neste mundo. Não, se você quer estudar, estude, é bom. É bom você já ter conhecimento e tudo, mas isso não vai engrandecer nada com sua vida com Deus, pois já somos povo dele. Fazemos parte já com ele. Então não precisamos dos valores aqui desta terra, porque já fazemos parte de um povo que foi separado para Deus. Gratidão pela graça. A salvação é fruto da misericórdia divina, não de méritos humanos. Então temos que ser gratos a Deus pelo seu amor sobre a nossa vida, porque Ele nos deu, né? Então devemos agradecer. Missão ativa. Somos chamados a proclamar em palavras, ações, a luz de Cristo às pessoas que ainda estão em trevas. Ao nosso chamado agora. O meu, o seu agora é proclamar Cristo Jesus. Levar essa luz a qual está sobre você, sobre aqueles que estão nas trevas. Esse é o nosso chamado. Em palavras, em ações, a nossa vida transformada no Senhor. É muito importante, irmãos, porque nós falamos, nós viemos viver. Não adianta você falar a palavra de Deus, não vive. Não adianta. O que vai proceder da sua boca vai ser quando morta. As pessoas vão ver a sua vida. Mas vive assim? Está aqui me dizendo e falando de Cristo? Vai se converter? Então é importante a nossa vida digna diante do Senhor. Que você fala, você vive. Santidade de vida. Como nação santa, o povo de Deus deve viver de modo diferente do mundo, refletindo seu pertencimento ao Senhor. Como povo de Deus, devemos refletir a quem nós servimos. Devemos expressar quem é o nosso dono. Devemos mostrar isso para o mundo, que nós temos um dono, somos um povo separado exclusivamente para Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa colocar esses versículos no teu coração, te dar um entendimento, para que você possa entender o que foi pregado esta noite. E que o Senhor possa nos ajudar para nós continuarmos
estudando a carta de Pedro, que tem muita coisa ainda, irmãos. Amém. Vamos levar um bom tempo aí estudando. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar.